Olá pessoal, vamos a mais uma aula aí. Sou o professor Fábio Neves e hoje vamos tratar nesta aula sobre o triângulo retângulo, um triângulo muito importante para a gente. Vamos ver a parte das suas relações métricas. Tá? Primeiro vamos estabelecer a nomenclatura para todos esses elementos que vocês estão vendo aí na tela, mas não sem antes determinar o principal deles, que é esse ângulo reto. Se não identificarmos esse ângulo reto, nós não temos o triângulo retângulo. Tá? Então é primordial identificar esse ângulo reto e, para efeitos de convenção, a gente vai colocar sempre ele na sua parte superior, para que a gente possa estar falando sempre do mesmo jeito. Tá? Ele pode aparecer em qualquer posição, pode aparecer em qualquer outro vértice, mas, de maneira geral, para que a gente possa identificar seus elementos, eu vou colocar ele nesta posição. Tudo bem? Então vamos lá. Oposto ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa, aqui identificado pela letra A minúscula aqui. Tudo bem? Então esse tamanho do lado BC, tá? Que mede A. Esse aí vai ser a hipotenusa. Os outros dois lados, né, são os catetos. Tudo bem? Bom, mantendo esse padrão, colocando a hipotenusa como base, o segmento que une o vértice até a base de forma perpendicular, tá? Perpendicular para os dois lados, é a altura. Isso a gente já viu lá nos elementos do triângulo. Então, essa aqui é a nossa altura. E está faltando os segmentos M e N, que são as projeções. Vejam, essas projeções são formadas a partir desse ponto de encontro da altura com a hipotenusa, e divide ela em duas partes, que são as projeções. Cuidado, ela não divide necessariamente ao meio. Tá? Pode ser no meio? Pode. Quando é que isso ocorre? Quando o triângulo retângulo for isósceles. Tudo bem? Somente nesse caso. Tá? No geral, essas projeções têm tamanhos diferentes e proporcionais aos seus catetos. Essas projeções, assim como o nome diz, projeção, é como se fosse uma sombra de cada cateto sobre a hipotenusa. Tudo bem? Vamos seguir, vamos começar a ver nossas relações métricas aí. Bom, nós sabemos que ao traçar a altura, nós identificamos que a formação de dois triângulos menores ocorrem dentro do triângulo maior. E esses dois triângulos menores também são retângulos, certo? Porque também vão ter o ângulo reto oriundos da altura. Tudo bem? E como eles terão, no caso aqui que vocês estão vendo aqui, eu estou pegando o menor que ficou do lado esquerdo. Ele vai ter esse ângulo azul congruente ao maior. Então, pelo primeiro caso AA, nós temos a garantia de que esses triângulos são semelhantes. Consequentemente, né, esse ângulo aqui de cima vai ter que ter a mesma medida desse ângulo aqui C. Tá? Por isso que estão marcados de vermelho. Tudo bem? Vamos identificar os lados homólogos. Os lados homólogos são aqueles que estão opostos ao mesmo ângulo. Então, no caso aqui, a hipotenusa, oposta ao ângulo reto, com a hipotenusa daqui, também está oposta ao ângulo reto. Aqui o cateto B, que está oposto ao ângulo azul, é homólogo com o H. E o C, que é oposto ao vermelho, será homólogo ao N. E a partir daí nós vamos estabelecer as relações. Tá? Vamos lá. Hipotenusa A, hipotenusa C, cateto B com cateto H. Faz a multiplicação cruzada e temos a relação AH igual a B vezes C. Hipotenusa A com hipotenusa C e os catetos que faltam C com N. Multiplica aqui cruzado, C vezes C, C ao quadrado, e A vezes N, AN. E entre os catetos, C com N, B com H. Tá? Multiplica cruzado, CH igual a BN. Certo? Então, o produto do cateto com altura é igual ao produto do outro cateto com a projeção do primeiro. Tudo bem? Vamos lá, já fiz a semelhança com o triângulo menor
da esquerda. Agora eu vou fazer com o triângulo menor da direita. Ok? Vamos estabelecer os homólogos. Hipotenusa com hipotenusa. Oposto ao azul com o oposto ao azul, vai ser o B com M. E o cateto oposto ao vermelho, aqui vai ser o C com o H. Tudo bem? Vamos estabelecer de novo. Hipotenusa com hipotenusa, cateto com cateto. Faz o produto e temos AH igual a BC. Opa, esse AH igual a BC já saiu. Então, vamos eliminar ele daqui. De novo, hipotenusa com hipotenusa, A com B, e o outro cateto, B com outro cateto, M. Faz o produto aqui, temos B ao quadrado igual a A vezes M, é parecida com a anterior. Na verdade, elas são equivalentes. Nós temos o que, na verdade? Quadrado do cateto igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Tudo bem? Lá naquela também dizia a mesma coisa, só que com o outro cateto. E entre os catetos, nós temos C com H e B com M. Fazemos a multiplicação. Temos uma relação também diferente daquela, porém, assim como a anterior, é equivalente. Nós temos o produto de um cateto pela altura, que vai ser igual ao produto do outro cateto pela projeção do primeiro. Tá. Bom, fizemos do grande com o menor da esquerda, o grande com o menor à direita, e agora está faltando entre os dois menores. Hipotenusa com hipotenusa, cateto oposto ao vermelho com o cateto oposto ao vermelho, cateto oposto ao azul com o cateto oposto ao azul. De novo, as mesmas três, as mesmas 3 ideias, hipotenusa com hipotenusa, o cateto oposto ao azul com o cateto oposto ao azul. Fazemos a multiplicação e temos BH igual a CM, essa já foi. De novo, hipotenusa com hipotenusa e o outro cateto com o outro cateto. Fazendo aqui a multiplicação, temos CH igual a BN, essa daqui também já foi. Nessa aqui, a novidade vai ser entre os catetos N com H e H com M. Esse produto aqui me dá a relação muito utilizada, extensão, nos exercícios a gente vai ver essa relação. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. Ok? Ao todo, nós vimos até aqui 6 relações. Mas não vimos ainda a principal, que é o Teorema de Pitágoras, que nós vamos falar agora. Tá? Voltamos ao nosso triângulo de referência. E, antes de chegar lá, nós temos uma relação bem óbvia, que é o quê? A hipotenusa é a soma das projeções, certo? Já que a altura divide a hipotenusa em duas partes, essas partes são as projeções. Então, a soma das projeções é a hipotenusa. Vamos dizer que essa aqui seja a nossa 7ª relação. Vamos pegar as relações onde nós temos o quadrado do cateto igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. As duas nós já vimos anteriormente. Vamos pegar essas duas e vamos somar, como se nós estivéssemos tentando resolver esse sistema. Tá? Essa soma é feita da esquerda com a esquerda, direita com a direita. Ok? B ao quadrado mais C ao quadrado, de um lado, e do outro lado, AM mais AN. O que nós temos aqui do lado direito é que nós podemos colocar o A em evidência, como fator comum. E aí, os fatores M e N vão para o parêntese. Mas quem é M mais N? Nós acabamos de escrever aqui. M mais N é igual a, ou seja, a própria hipotenusa. O que nos deixa com o produto A vezes A, que é A ao quadrado. Essa aqui é a expressão do Teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Certo? Então, essa aqui seria a nossa 8ª relação. Bom, essa relação, o Teorema de Pitágoras, está utilizando A, B e C, que são os lados do triângulo maior. Mas lembre-se que nós temos os outros 2 triângulos menores
também triângulos retângulos, onde nós também podemos aplicar o Teorema de Pitágoras, não levando em consideração as letras, mas sim o significado delas. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aplicando isso nos outros dois triângulos menores, nós temos mais duas relações, totalizando 10 relações métricas num triângulo retângulo. Ok? A gente vai se habituando com ela na prática, utilizando em exercícios. Tudo bem, então? Nos vemos na próxima aula.